Boa noite, jovens. Aí, tá melhor. É sempre bom estar aqui, sempre bom trazer a palavra. Você que é visitante, seja bem-vindo mais uma vez. Murilão, solta a Marina, pode ser? Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Que o Senhor possa aplicar essa palavra, possa cair em terra fértil, que venha produzir frutos, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou? Se achou, amém. Se não achou, misericórdia. Misericórdia? Quem falou misericórdia? Porra, Biga. Faz isso comigo não, Biga. Amém? Vamos ler lá? Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 2 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre processos. Sobre os processos que a gente entra, que Deus nos coloca. Estava falando com o pessoal aqui um pouco mais cedo, né? Que nas últimas semanas eu tenho sofrido alguns processos. E é disso que saiu a palavra, né? Tenho passado por algumas coisas, o Senhor tem permitido passar. E como eu falei para eles, Deus nunca te permite passar por um processo para você sair da mesma forma. Ele sempre vai fazer você passar por um processo para você sair com mais experiência, para você sair mais forte, né? E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A vida em si, tanto para jovem ou para adulto, ela é um grande processo. A vida é um processo. Por que eu digo isso? Porque a gente nunca vai estar 100% pronto. A gente vai terminar a vida e a gente não vai atingir a perfeição. E nosso maior problema, ele sempre é tentar descobrir o fim das coisas, ao invés de desfrutar do presente, seja ele bom ou mal. Quem aqui nunca passou pela situação de querer muito alguma coisa? Querer muito, assim, tipo, eu vou trabalhar, eu vou economizar vários meses do meu trabalho, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou fazer hora extra, se você já trabalhou, né? Ou vou economizar na minha mesada. Minha mãe sempre falou que ia me dar mesada e nunca me deu. Dava uns trocados, assim, mas mesada mesmo, mês, nunca teve. Mas, enfim, se você já pensou em economizar na sua vida para comprar alguma coisa grande, você já passou por isso. De você juntar tudo lá, teu dinheiro, ou, sei lá, vamos por uma viagem. Você está muito ansioso por uma viagem. Você quer tanto essa viagem, que a última semana antes da viagem, você nem sabe o que aconteceu na sua vida. Você passa nela em branco, assim, ó. Eu só quero que chegue sexta-feira, ou sei lá, o dia que você vai viajar. Só que, se você é igual a minha querida esposa, você provavelmente, muitas vezes, é igual ela, que eu digo ansiosa. Minha esposa, para quem conhece ela bem de perto, ela é bem ansiosa. É ou não é? Levanta a mão. Essa é minha esposa. A Larissa, ela é bem ansiosa. E isso hoje em dia na nossa geração é uma coisa normal. Normalmente, quem é mais ansioso não desfruta do processo. Só quer que chegue aquilo que está esperando logo e não vê nada que está acontecendo. Eu sei porque eu convivo com alguém assim, eu sou um pouquinho, mas não tanto. E não tem nada de errado, quer dizer, não é, tipo, ela não está pecando. Não é isso. Mas esse é o problema, a gente começa a viver só enxergando o objetivo e a gente passa por aquilo e a gente não vê o que aconteceu, a gente não tira nada de bom daquilo, a gente só quer que chegue logo. Quando a gente alcança isso, essa coisa desejada, a gente nem lembra, como eu falei, a gente nem lembra o que aconteceu até a gente chegar lá. A gente comprou uma viagem, eu e a Larissa, no ano passado, e era para acontecer agora em novembro, por causa da pandemia, estava preço baixo e tal, era para a gente ir em novembro. E aí, a gente, no começo, assim, a gente estava muito ansioso, sabe? Tipo, pesquisava tudo que tinha no lugar,
porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente estava muito ansioso. E a gente já passou por isso também quando a gente tinha muita vontade de morar fora. Muita mesmo. A gente estava fazendo planos de morar fora. E a gente acabou percebendo que a gente estava passando pela nossa vida aqui, só pensando lá. A gente estava simplesmente esquecendo de tudo que estava acontecendo na nossa vida naquele momento. Nesse tempo que a gente passou por isso, é um testemunho, né? Eu lembro muito bem, porque foi ano passado, então eu estava com isso na cabeça, e meu ministério ficou de lado, minha vida com Deus ficou de lado, eu não tinha mais foco, sabe, no ministério. Eu participava, ainda orava, tá, gente? Eu não desviei, não virei nada, mas eu ainda participava, mas meu coração não estava. Meu coração não estava aqui. Meu coração estava lá. E quando a gente passa por processos, é mais ou menos dessa forma que acontece. A gente vai passando e a gente não vai percebendo, a gente não tira aprendizados. E foi isso, é uma época específica da minha vida que eu não lembro. De verdade, eu não lembro muito bem o que aconteceu na minha vida. Foi meses, assim. Mas eu não lembro. Eu simplesmente não lembro. Minha vida, vamos dizer assim, não foi para frente, não mudou, não alterou em nada. E aí foi onde eu fui para o encontro com Deus e tudo transformou, foi outra coisa. Aí a Dani falou aleluia, porque a Dani está ligada como que o negócio é. O negócio é louco. E aí Jesus chegou assim, você está com o foco desajustado. Vem aqui que eu vou te colocar o foco certinho. Então, a gente se preocupa muito e muitas vezes a gente não dá devida importância para a jornada que vivemos para chegar até esse lugar. E o pior de tudo é quando a gente esquece quão grande Deus é nesse processo. Nesse tempo, né, que a gente tem focado em chegar em algum lugar. A gente precisa entender, a gente precisa aprender que o Deus que ama a gente, ele entende o início e o fim da sua jornada. Ele sabe o dia que você nasceu e ele vai saber o dia que você vai morrer. Ele já sabe, aliás. Ele sabe o nosso início e o fim. Deus tem cuidado de todas as fases da nossa vida, por mais que às vezes você não acredite nisso. Deus tem cuidado de todos os processos que você vai passar. Ele sabe tudo que você vai passar até onde você vai chegar. Os processos da vida, eles não são nada mais do que situações que a gente vai enfrentar e vamos precisar ser perseverante em todo o tempo. E hoje, agora a gente vai entrar mesmo na palavra, isso foi uma introdução. Meu conselho para você a partir de hoje, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, é para que você abrace o seu processo, não importa o quão doloroso ele seja. Porque tem processos que a gente vai passar, gente, que é uma coisa tranquila, é de boa. Mas tem processos que eles vão doer mais. Quem aqui está preparado para perder alguém importante? Ninguém está. Mas isso pode ser um processo. É difícil, mas a gente vai passar por isso um dia, provavelmente. E isso não vem para nos diminuir, isso não vem para fazer a gente parar no tempo, parar na vida. Isso vem só para nos deixar mais fortes. Por mais difícil, às vezes você pode estar com um processo aí na tua cabeça, se falando, não, mas isso aqui... E é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender a enxergar, por mais difícil que a situação seja, que o processo que você esteja passando seja, Deus quer que você saia dele mais forte. Amém? Os processos da vida, eles são algo que precisam de um forte desejo de adaptação. Muitas vezes são uma mudança de emprego, o começo ou o fim de um casamento, um filho que nasceu, o luto, a falta de dinheiro, a perda de um amigo, um colega que foi promovido a uma vaga que você estava esperando. Eu coloquei algumas situações aqui. São poucas situações. Mas cada um sabe onde está o seu processo, quando você passou, se você está passando. E essas são algumas coisas que provavelmente você já passou algum dia. Pelo menos uma dessas você já passou. Em geral, quando começa esse processo, ele vai mexer com o nosso sentimento. Quem é um pouco mais chorão, chorona, de primeira já começa a chorar e já fica meio difícil. Vai fazer pergunta que, às vezes, não tem respostas, sabe? Tipo, eu lembro até hoje, quando eu era bem pequeno, eu fui num velório.
E aí tinha morrido minha avó por parte de, enfim, ela, um parente meu, uma bisavó, sim, bisavó. Bisavó. E aí eu fui nesse velório e eu lembro até hoje da cena de uma das filhas dela, minha tia-avó, não sei, chorando, gritando na beira do buraco lá que iam descer o caixão, desesperada, falando, me leva junto. Desesperada. E uma das perguntas que ela fazia, perguntas ao vento, vamos dizer assim, era, por que Deus? Por que você fez isso? E às vezes a gente não vai ter resposta. Opa, valeu Marina. E às vezes a gente não vai ter resposta. Às vezes a gente não vai ter resposta para isso e às vezes a gente vai passar um tempo tentando encontrar uma resposta que a gente nunca vai ter. E esse foi um tipo de processo difícil. Essa foi uma coisa que provavelmente tirou um tempo dessa pessoa, mas nem sempre o processo é para coisa ruim. Às vezes esse processo só vão ser mudanças que a gente vai viver. Por exemplo, mudar de emprego. Quando você muda de emprego, você está vivendo isso aqui, você muda para isso aqui. E nem sempre isso é ruim. Tem casos, por exemplo, da Larissa, quando ela, no trabalho de antes dela, ela ficava muito mal, muito mal. Ela chegava em casa e chorava por nada, e estava mal. E ela mudou para um outro lugar. Para um lugar que tratam as pessoas bem, que tratam um funcionário com dignidade. Então foi um processo, foi uma mudança, porque estava acostumado com aquilo, mas foi um processo bom, foi uma mudança boa. Então o processo, é por isso que ele precisa de um forte desejo de adaptação. Porque você precisa se adaptar a situações que elas são rotina na nossa vida. Que nem sempre vão ser coisas que estão no nosso controle, mas às vezes são coisas que estão no nosso controle e a gente deseja viver isso e a gente muda para isso. E a gente começa a viver e a gente precisa se adaptar. Primeiramente, os processos eles vêm para nos ensinar alguma coisa. E isso é fato. A gente precisa entender que o processo ele chega na nossa vida, ruim ou bom, para nos ensinar alguma coisa e para nos levar a um outro lugar, a um outro patamar. Algumas perguntas que a gente deve fazer quando a gente começa o processo é: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar? Onde Deus quer me levar com isso? E não o porquê Deus. Por que isso tem que acontecer? Não. Deus, aonde você quer me levar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí depois desse processo, algumas coisas que eu já falei aqui em outras palavras, quem eu posso ajudar após eu passar por esse processo? Porque Deus te faz passar por processo para te ensinar algumas coisas, para que quando pessoas chegarem e perguntarem o que fazer, você já ter passado e ter essa experiência. Pode acontecer que você ainda não passou e vai precisar ajudar e orar, mas muitas vezes os processos eles trazem experiência para você ajudar outros irmãos. Então outro ensinamento, após você passar por esse processo, você fala, o que eu posso ensinar com isso? Que foi exatamente o que eu fiz nessas 2 semanas, né? Outra pergunta, o que foi mudado dentro de mim depois dessa situação, ou durante dessa situação? Como eu me senti enquanto eu estava passando por isso? O que eu fiz que foi bom, que foi legal, que foi certo, que eu posso indicar para outras pessoas, mas o que eu fiz que não vai ser bom ela fazer e que ela só vai piorar a situação dela? O que eu posso passar com isso? E agora a gente vai falar sobre 2 exemplos muito grandes na Bíblia de pessoas que aceitaram passar o processo. Um deles foi Abrão, que depois virou Abraão, que é o versículo que a gente leu agora. Abraão ele é um exemplo claro de quem abraça o processo. Porque Deus fala, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. No versículo 4, aliás, vai dizer, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
Ou seja, Deus falou para Abrão, ó, sai da tua terra, sai da tua zona de conforto, que eu quero usar você. Eu vou te transformar em pai de multidões, vou tornar teu nome famoso, que realmente aconteceu, né? Porque em 2021 nós estamos falando dele, quer dizer que deu certo. Abrão, na época, não ficou pensando, sabe, durante esse processo. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Não. A Bíblia vai dizer, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Acabou. A gente não pode ficar remoendo o processo. Quando a gente entra, você sentiu que você entrou no processo, você sentiu que a situação ou não está fácil, ou você vai ter que mudar alguma coisa, você dentro de você já pergunta, opa, Deus está querendo mudar alguma coisa. Beleza, estou indo. Eu simplesmente vou. E a partir do momento que a gente começa a passar por esse processo, a gente não para a nossa vida para passar por processo. A nossa vida continua rolando e você vai indo. Como eu disse, eu parei a minha vida lá, quando a gente queria viajar para fora, e a viagem também, enfim. Minha vida parou durante ali 1 ou 2 meses, não lembro direito. Simplesmente estagnou. Por quê? Porque eu não entendi o que Deus queria. E eu comecei a tomar decisões da minha própria vontade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu via que não ia para frente, não estava acontecendo nada. E aí eu entendi o que Jesus queria. Opa, você perdeu teu foco. Não era isso que eu queria para você? Pelo menos não agora. Diferente de muitos de nós, Abraão não me perguntou por quê. Por que, Deus, que você quer tirar da casa do meu pai? Por que você quer me levar para outra terra? Ele simplesmente obedeceu. Muitas vezes a gente, nos processos da nossa vida, a gente não entende quem é Deus de verdade. Como eu preguei algumas semanas atrás aqui, muitas vezes a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, que Deus é o dono da nossa vida, que Jesus faz o que quiser com a minha vida, mas na hora que Jesus quer fazer alguma coisa com a minha vida, eu não dou lado para acontecer. Eu abro mão do que Jesus está falando para mim, eu começo a pensar mais na minha vontade do que nos planos que Ele tem para a minha vida. Abraão não fez isso. Abraão sabia quem era o Deus dele e ele apenas seguiu a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem muito medo do lugar para onde Deus está nos levando. A gente precisa aprender a ser como Abraão, confiar na liderança do nosso Deus. Em Gênesis 17 a gente vai ver outra vez que Abraão apenas escutou Deus e ele não perguntou o porquê, que é quando Deus muda o nome dele. E Abraão apenas obedeceu e colheu os frutos. Outro exemplo que a gente tem, famoso também, o baixinho ruivo. Só de falar isso algumas pessoas já sabem quem é. Viu? A Biga já até fez teatro de Davi, né, Biga? Como você não vai saber que ele é baixinho ruivo? Bonitinho, que nem diz o nosso pastor, né? Era bonitinho. Davi é outro exemplo de um homem que entendeu que Deus tem uma liderança perfeita se confiarmos nele. E que se nós confiarmos nele, nós vamos viver os seus planos plenamente. Entre o tempo que Davi teve que continuar pastoreando as ovelhas e mesmo depois de ser ungido pelo profeta, foi um processo que serviu de muito aprendizado. Ele expressou muito deles através do salmo que escreveu. Em Salmos 142, versículos 5 e 7, Davi escreveu assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu sou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças a teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Davi sabia quem era Deus, Davi sabia que Deus não tinha abandonado ele. Quando ele escrevia isso, ele estava sendo perseguido e ele disse: os meus inimigos são mais fortes que eu. Provavelmente Saul, era a época que Saul perseguia ele. Ele dizia: Senhor, eu sei que eles são mais fortes, mas eu sei quem é o Senhor. Eu vou confiar em ti. Para quem não conhece a história de Davi, bem no começo, o povo de Israel pediu um rei. Deus comandava tudo e eles falaram: não, a gente não quer mais, a gente quer um rei, um homem que a gente possa ver. E aí veio Saul. Mas quem foi ungido mesmo para ser rei um dia foi Davi, que era pastor de ovelhas, que se tornou um guerreiro poderoso. Davi foi um rei que amou o Senhor de todo o coração.
Lá em 2 Samuel 7:8 vai dizer assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Ou seja, Deus foi lá e buscou ele. Deus já tinha um plano para ele. Quando Davi foi ungido a rei, ele não saiu dali. Samuel ungiu ele, ele saiu dali e virou rei. Ele passou por um processo, e longo, e doloroso. Um outro incentivo que eu tenho para você nessa noite: abrace seus processos. Porque esses momentos eles vão tornar você apto a se tornar o que Deus chamou você para ser. A partir do momento que nós escutamos o que Deus está chamando a gente para ser, a gente vai começar a entrar no plano dele para a nossa vida. Enquanto você não entender que o plano de Deus é esse, e você não entrar no plano de Deus, provavelmente você vai sofrer nos processos. Porque você não vai entender para onde Deus está te levando. E como eu já disse várias vezes, os planos de Deus eles são maiores que os nossos. E aonde Ele quer levar, não importa o que você pensa na sua cabeça que você vai ser. Não importa se você pensa que você vai ser, sei lá, o maior da sua área no trabalho, que você vai ser rico, que você... Não importa. O que Deus tem para você é maior. Não importa. Não importa o tamanho do seu sonho. Os planos deles são maiores que o nosso. Davi abraçou o processo e se tornou o rei chamado por Deus. Deus viu um rei no pastor de ovelhas. Vocês já pensaram para ver que louco? Muitas vezes a gente olha para o espelho e a gente fala: eu sou feio, eu sou estranho, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu sou burro. Nossa, já cansei de ver gente falar que é burro. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Davi era um pastor escondido. O pai dele não acreditava que ele ia ser, porque Samuel chegou na casa dele e falou: me mostra teus filhos. E aí o pai dele começou a trazer. E aí chegou todos os filhos, menos Davi, porque estava lá cuidando das ovelhas. E Samuel falou: agora esse não é. Esse não é. Esse não é. Esse não é. Daí o pai do Davi Samuel falou: não, você não tem outro? Daí tenho, que está lá com as ovelhas lá, mas é baixinho, meio ruivo, não sei se é ele não. E Deus escolheu aquele que estava lá de canto. Então pare de achar que Deus não tem nada para você. Porque Ele não vê essa tua cabeça aí, a minha cabeça aqui, que pensa que eu não posso fazer nada, que você não pode fazer nada. Deus viu um rei em um cara que cuidava de ovelhas, que foi esquecido até pela própria família. Os processos da nossa vida, eles ajustam o nosso entendimento. Muitas vezes a gente é muito rápido para ver alguém que é bem sucedido. Provavelmente vocês já fizeram isso, eu já fiz também, de você olhar assim e falar: nossa, o cara ou a mulher, nossa, ficou bem de vida. Nossa, olha, casona, que carrão. Mas a gente nunca entende, a gente nunca olha para, nossa, o que será que ele passou para chegar lá? Quantas vezes será que ele teve que passar por isso, ela teve que passar por isso? Ou vamos trazer aqui para o nosso meio, né, da igreja, ver um pastor lá super conhecido, lá um músico super conhecido, e a gente só olha, né, as luzes e o microfone na mão, e a gente esquece todo o tempo que passou lá ajoelhado orando. A gente esquece todo o tempo que passou dizendo que não era por ele, que era por Deus. Quantas vezes essa pessoa rasgou o coração dela diante de Deus? É inegável que os processos da vida são uma das formas preferidas de Deus para alinhar o nosso coração aos propósitos eternos. Então hoje, não tente obter as respostas do porquê ou para quê. Prossiga em obedecer para que você seja aprovado por Deus nesse processo que está passando. Nós precisamos parar de olhar e tentar entender o porquê que a gente está passando por isso. A gente precisa entender aonde Deus quer me levar com isso. Não por que Deus está fazendo isso, para depois, para onde Ele quer me levar com isso. Não. Aonde Deus quer que eu vá? É aqui? Então eu estou indo. Deus sabe dos tempos e conhece o limite de cada um dos seus filhos. Ele é bom e está caminhando com você nessa jornada na qual existem dias bons e dias ruins. Mas tenha certeza de que Deus é fiel em cada um desses dias. A gente não pode esquecer.
Eu bato tanto nessa tecla de não esquecer o Deus que você tem, porque a facilidade de a gente esquecer Deus em processos bons ou em processos ruins é muito fácil. É muito rápido para a gente esquecer da fidelidade, de quanto Deus é bom, de quanto Ele é fiel. E por último, respeita o seu processo. O tempo que aparentemente é para você... Sabe quando você começa a viver alguma coisa e você fala, nossa, eu nunca sonhei que isso ia acontecer comigo. Você já teve essa sensação? Do nada você cai num lugar, em alguma coisa assim que você fala, cara, eu nunca sonhei que eu ia estar aqui. Uma coisa que você nunca sonhou ou almejou, está acontecendo nesse momento e você não sabe o porquê, você não está entendendo o porquê você está ali. Esse é o tempo de preparação. Esse é o seu processo. Se você não entendeu o porquê você está ali, entenda a partir de agora. É o teu processo, era para você estar ali. A gente fala muito, né? Quando uma pessoa vem para o culto, a gente fala, você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Deus quis. E isso não é um clichê, isso é uma verdade. Isso é muita verdade. Às vezes Deus nos leva a lugares que a gente não queria ir, só para Ele mostrar como a gente vai passar e porque Ele quer a gente ali. Ele quer que você escute uma palavra. Abraça seu processo, aceita ele. Davi era um pastor de ovelhas. E o povo pediu Saul naquela época. E Deus viu isso nele. Deus sabe de todas as coisas. Deus já tinha visto que Saul não seria o rei ideal. E Deus procurou o rei ideal. Você percebe o tempo que Saul reinou? Desde que Davi foi ungido a rei. Saul continuou reinando. Saul continuou o reinado dele. Não foi assim, Deus ungiu Davi, Davi virou rei, como eu falei. Não foi assim. Davi passou por um processo até estar preparado. Seu tempo de preparação levará você a um outro tempo no qual os ensinamentos deste tempo serão incrivelmente necessários. Às vezes, igual eu disse, a gente não entende porque a gente está passando, mas lá na frente você vai falar, entendi. Por isso que aconteceu aquilo, agora eu sei. Eu tenho uma sensação sempre assim, acho que você também tem, provavelmente. Quando, às vezes você não é muito familiar com o carro, mas alguém próximo de você compra o carro, todo carro que você vê, você lembra da pessoa. É incrível. Às vezes, sei lá, um carro meio estranho, assim, que você não estranho de feio, estranho normal, tipo, vamos supor, você nunca tinha conhecido ninguém que tem um Gol. E aí você conhece um amigo teu, vai lá e compra um Gol. Aí todo Gol que passa perto de você, você acha que é teu amigo. Você olha, deixa eu ver a placa. Deixa eu olhar dentro do carro para ver se não é. Todo mundo fez isso. E é mais ou menos isso que acontece. A gente vê o processo lá atrás, daí do nada você vê que você está caindo na mesma coisa. Tipo, você está passando, opa, eu já passei por isso aqui já aconteceu. Já sei o que eu tenho que fazer. E os próximos processos vão ser cada vez mais fáceis, ou ajudar outras pessoas. Quando você está discipulando uma pessoa, a pessoa chega e solta uma pergunta para você, aleatória assim. E aí você lembra lá quando você aprendeu aquela resposta assim, e aí você puxa e fala, não, isso é isso, aquilo. A pessoa chega e conta um problema para você, conta, sei lá, eu já passei algumas vezes por isso, pessoas que estavam em depressão, e eu já passei por isso, e as pessoas chegam, antes de eu passar, eu não que eu tratava com brincadeira ou palhaçada, porque eu nunca tratei assim, mas eu não tratava tão sério quanto é. E hoje a conversa é diferente. Quando alguém chega para mim e fala que está achando ou está pensando que está em depressão, ou eu percebo que a pessoa está em depressão e está nesse caminho, talvez você não vai ser um médico, você não é isso, mas você vai saber como ajudar essa pessoa. Primeiramente, o exemplo da depressão, tirando essa pessoa de dentro de casa. Essa é a primeira coisa. Teu amigo está em depressão, vai lá e puxa ele, tira ele de lá de dentro. Porque provavelmente quem está em depressão está se trancando no quarto e quer se afastar de todo mundo. Não deixa. São essas coisas que você aprende quando você passa por um processo. O seu tempo de preparação vai levar você para outro tempo, onde você vai ser usado incrivelmente através de uma coisa que você nem imaginou que um dia você usaria.
Deus está pronto para chamar você e dizer que este é o teu tempo. Você lutou arduamente até aqui e Deus não esqueceu o que você fez, pelo que você passou. Se Ele permitiu passar, Ele tem um propósito nisso. Em Jeremias, tem um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer te usar através do teu processo. Não negocie a experiência do teu processo. Quando você estiver passando por um problema ou por uma situação, não pense assim, eu quero passar logo por isso. Eu quero terminar logo isso. Eu não aguento mais. Claro, você vai sair disso. Mas olhe para o lado e veja o que está acontecendo e veja como você vai fazer para sair disso. Aprenda com a situação, aprenda com o processo. Ou processos bons. Eu fiz isso, fiz aquilo e fui promovido na minha empresa. Faça isso, seja dessa forma. Aprenda com tudo que você faz na sua vida. E hoje eu quero chamar você que está passando por um processo, ou que passou recentemente, ou que está sentindo que está começando a passar por um processo, e você não tem entendido esse motivo. Você tem tido um desânimo, você tem se sentido mal, você tem passado por momentos ruins e você não tem entendido o que Deus quer para você. A gente vai orar por isso. Vou pedir para você fechar os seus